Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa mente, como que a gente organiza a nossa mente. Na verdade, não é como a gente organiza a nossa mente, é como a gente dá uma continuidade, ou como a gente mantém um equilíbrio nas coisas. Muitas pessoas não gostam de rotina. Eu não gosto de rotina porque a rotina leva ao tédio, leva mesmo. Tudo igual, e não é só isso. Você fica fazendo tudo igual, não faz novas sinapses, ainda você corre o risco de outras, você corre o risco ainda de alguns transtornos por causa de se manter em desequilíbrio, por não fazer novas sinapses, por não se preocupar em criar um ambiente mais saudável, uma condição mental saudável, e também a desorganização espacial. Às vezes nós temos muita dificuldade com espaço. O espaço que eu estou falando é o nosso ambiente físico, onde que nós moramos, como que nós moramos, o que nós fazemos no nosso lar. E o que acaba acontecendo é o seguinte: a gente se prende a muitas coisas relacionado ao ambiente físico, excessividade de higiene, se não estiver esterilizado. Tem algumas pessoas que chegam a isso: se não estiver esterilizado, vou ficar doente, vai ter um germe, vai ter isso. Gente, nós vivemos num mundo cheio de vírus, de bactérias, de fungos e etc. Nós devemos nos preocupar? Sim. Nós devemos nos preocupar com a higiene do nosso ambiente? Sim. Claro que nós devemos nos preocupar. Nós não podemos morar num ambiente sujo, nós não podemos criar um ambiente. Eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar de acumuladores. O que são os acumuladores? Eles têm uma desorganização mental, têm uma desorganização, um transtorno, e por causa disso, tudo e qualquer coisa que eles encontram, eles guardam, e mais do que isso, eles acham que aquilo tem um valor. Só uma licencinha, desculpa. Eles acham que aquilo tem um valor, então eles vão acumulando lixo, acumulando coisa. Eu vou usar um dia, isso eu vou usar, isso aqui eu tenho que guardar, e porque se eu precisar, e aí ele vai acumulando coisas. Mas nós estamos acostumados a ver isso nesses acumuladores, que de vez em quando até aparece na televisão. Nossa, entrou numa casa X ou num espaço X e tinha tanto lixo, e a pessoa estava perdida lá no meio do lixo, junto com barata, com rato, com isso, com aquele outro, cachorro, pulga, carrapato, sarna e um monte de outras coisas. Então nós ficamos escandalizados com aquilo. Só que nós também fazemos isso na nossa casa em pequenas proporções, em pequenos, como que eu vou falar? Em pequenas doses, vamos colocar assim. Então, como é que funciona isso? Eu acho um parafuso na rua, eu vou levar, eu vou guardar, porque eu posso usar esse parafuso um dia. Posso guardar esse parafuso aqui, porque de repente eu vou parafusar uma porta e aí serve. Vamos lá, a Zaira adora mexer, fazer trabalhos manuais. Então eu com certeza sei que a Zaira deve ter uma caixa de ferramenta onde tem um monte de chaves, uma caixa de parafuso, uma caixa de porca, lá está dizendo que sim. Dentro daquilo que é ferramentas de trabalho, o Agenor, vocês não conhecem muito o Agenor, que ele está participando, começando agora. O Agenor tem a profissão mais linda do mundo, assim, que eu acho, para mim, assim, Soninha. Ele é padeiro, confeiteiro e salgadeiro. Imagina, é tudo de bom na vida de uma pessoa.
né? Que é exatamente isso. Então, ele deve ter um monte de forma, um monte de forminha, um monte de panelinha, um monte de outras coisas. Igual. O Rafael, deixa eu ver aqui, o Rafael é médico, então ele provavelmente tem um monte de aparelho de pressão, caixa de remédio, ou coisa de oxigênio, coisa parecida. Estou brincando, gente. O que eu quero dizer é que geralmente a gente guarda coisa relacionada à nossa profissão. Dá uma olhada atrás de mim. Hoje eu vou fazer questão de mostrar. Quer ver? Vocês não... vou afastar a planta para vocês verem. Dá para ver? Dá para ver a quantidade de livro, né? Isso Sim. dali, isso dali é só uma pequena amostra, porque aqui na minha mesa tem, aqui na mão, aqui tem uma pilha de livro, aqui do outro lado tem uma pilha. Então, aqui tem uma, duas, três pilhas de livros. Ali tem livros lá em cima e ali são livros também. E na parte de baixo são livros também. E eu já doei muitos livros e vira e mexe, vira e mexe eu estou doando livros. Por quê? Porque a gente tende a acumular um monte de coisa dentro daquilo que está relacionado com a nossa parte profissional. O Toninho trabalha com parte de internet, então também é ferramentas. É fio de fibra ótica, é umas coisinhas que eu não sei para que serve, é umas outras coisinhas que eu não sei para que serve, é fio de solda, é isso, aquele outro, aquele outro, aquele... Então, todo mundo tem, dentro daquilo que é a sua profissão, vai ganhando o hábito. A Dalva também deve ter muitos livros, porque ela é pedagoga, então, não está lá, você entendeu? Então, dentro daquilo que é a sua profissão, dentro daquilo que você faz, você acaba guardando muitas coisas. Muitas vezes, e parte disso é importante, faz parte do seu dia a dia e você precisa dele na mão. Mas nem sempre é só isso. Nós começamos a exceder, a exceder e a exceder. E a nossa casa vai ficando entulhada de coisas. Ela vai ficando cheia de coisas que nós não vamos usar um dia. E a gente tem uma dó de jogar fora, uma dó de doar, uma dó de dar para outra pessoa. E aí a gente pega assim, mas isso daqui eu vou usar um dia. Então, uma das coisas que eu aconselho é fazer assim, todo ano, e até um conselho esse japonês, todo ano, no final do ano, quando vai chegando no final do ano, fazer um passeio pela casa e olhar aquilo que você não usou o ano inteiro, que você não tocou naquilo, ou que já tem mais de um ano que você não pega. Porque o que a gente sabe? Que tudo aquilo que faz mais de 3 meses que você não toca, a probabilidade de você usar aquilo é zero. Isso vale, gente, para roupa, para sapatos, para acessório, para livros, para ferramentas, para forminhas e formonas, né? Então, isso vale para todas as coisas da nossa vida. Se você não está usando, tira isso do ambiente da sua casa, deixa a sua casa um pouco mais clean, compre, escolhe. Eu não posso ter ferramentas úteis. Outro dia eu estava falando para um amigo nosso, olha, você tem animais na casa, é bom ter cuidado, fazer uma limpeza a vapor, alguma coisa, para tirar ácaros, tirar pelo, tirar pulga. Quem tem animais, tem o costume de dormir com animais na cama ou sentar no sofá que tem os animais, tomar cuidado com pulga, com carrapato, com sarna, animais que têm quintal só em calçada, não tem terra para ele mexer ou não leva ele para brincar na terra, ele pode ter sarna pela ausência de cimento na pele dele, cuidado. Então, nós precisamos sim de muitos cuidados para cuidar da nossa saúde. Então, saúde
não é apenas comer saudavelmente, não é apenas cuidar de alimentos saudáveis. Tem outras coisas que nós temos que preocupar com a saúde. Isso inclui roupas bem lavadas, sem cheiro de mofo, casa desatulhada, cheia de entulho para circular o ar, para não ficar coisa. E para que também, uma outra coisa que eu já vou entrar, o controle, eu estou falando primeiro só das coisas externas, do nosso espaço físico, do nosso, outras coisas que a gente tem que cuidar. Ah, eu tenho uma loucinha, ai, mas essa loucinha é tão linda que eu ganhei, tá com uma trinquinha aqui, ai, mas aqui é tão maravilhoso. Gente, é louça, a louça está trincada, está quebrada, está cerâmica, ali junta bactéria, ali forma bactéria, descarta, joga fora. Ai, é uma coisa tão linda que eu gostei tanto, que eu ganhei tanto. Desapega um pouquinho, não use louça quebrada, faz uma coisa. Essa canequinha aqui, eu comprei ela no Sul, eu comprei ela lá no estado do Rio Grande do Sul. Ela é uma caneca que vem um efusor e uma tampa. Essa semana eu quebrei a tampa, já descartei o efusor, porque agora só serve a caneca. Eu vou ter que ir para o Rio Grande do Sul de novo para comprar outra, porque aqui é difícil de você achar uma caneca com difusor de louça. Geralmente tem aqueles de silicone, mas eu gosto do de loucinha e tal. Quebrou, trincou, joga fora, descarte. A panela está com fundo abaloado. Por que fica com aqueles fundos estranhos na panela? Porque você está quente, você joga a água dentro dela quente, você dá um choque térmico na panela, e ela fica com aquele fundo assim, ela faz aquele ovo no fundo assim. Agora, se você consegue fazer isso numa panela, imagina o que você faz com o seu organismo com choque térmicos. Para pensar sobre isso, né? Vamos parar para pensar sobre isso. Então, descarte isso, troque isso, limpa isso. E aí você pode falar, nossa, Xeninha, você está falando isso, eu estou olhando aí pela câmera, você está aí cheia de coisa, é verdade. Eu e o Toninho fizemos um domingo nós sentamos, eu fiz uma atrapalhada domingo, sabe? A gente precisava levantar para fazer um programa, ia fazer um treinamento, e eu acordei, e eu acordo acordada. Eu gosto de brincar isso aqui. Por que acorda acordada? Porque tem pessoas que acordam e ela tem assim, ela tem que fazer o download de escada, ainda ela demora 1 hora para acordar. Ela acorda, ela fica lá, e vou dando risada. Por quê? Porque demora para acordar, demora. Eu não, eu acordo, estou acordada. Eu acordo, já estou no pique todo. O Toninho precisa, eu brinco com ele que a minha internet, o meu download é fibra ótica e o dele é de escada, porque ele precisa de um tempo para acordar, mas a gente tem um combinado. Enquanto ele não fala oi, linda, bom dia, linda, ou qualquer coisa relacionada que dá um sinal de que ele acordou, eu fico de boquinha fechada. Falo o mínimo possível, porque é difícil de uma pessoa super acordada e a outra não acordada. E aí, domingo, eu acordei, olhei no relógio, achei que era 7h15. Então, já levantei, fui arrumando todas as coisas, preparei o café, chamei o coitado, dizendo que era 20 para as 8 para tomar o café. Provavelmente eu acordei 5 horas, na verdade era 20 para as 7. Aí já estava tudo pronto mesmo. E aí nós ficamos conversando e nós fizemos um combinado de limpeza. Já está chegando o final do ano, limpeza, descartar tudo aquilo que não usa e tal. Estou falando disso. Isso é o quê? Organização. A gente precisa fazer uma organização física, uma organização espacial. Às vezes, nós moramos muito, 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 com muito espaço. Tem algumas pessoas que moram com muito espaço. Tem algumas pessoas que moram apertadinho. Então, ela precisa ter esse espaço na casa dela, precisa ser fácil de limpar, fácil de cuidar, né? O dia já está clareando, né? 5h20. Por aí, Beatriz, eu acredito que foi isso que aconteceu comigo. Clareou, eu não fecho a veneziana para ficar escuro, eu gosto do vidro aberto, para hora que começar a nascer o sol, eu já acordar. Toda a minha vida foi assim.
Eu não troco no meu apartamento, eu não troco, eu não coloco janelões, porque não pode mexer na fachada de prédio, senão eu tirava venezianas. Quando eu morava em casa, eu sempre tirei as venezianas dos quartos, era janelões e sem cortina. Para o sol estar nascendo, eu já acordar. Então foi isso que aconteceu. Está nascendo cedo, e aí eu fiz o coitado do Toninho levantar cedo no domingo. Mas foi bom, porque daí a gente já fez os combinados das coisas que precisa limpar, que precisa descartar. A gente precisa fazer isso para quê? Para a gente ter uma saúde espacial, uma saúde ambiental. A gente não vive dizendo que nós estamos contaminando o ar, que nós estamos contaminando os rios, que nós estamos contaminando as ruas, tal. Então, essa descontaminação ela começa na nossa casa. A outra coisa que eu vou falar aqui agora com relação ao ambiente, o que eu vou falar agora, gente, é muito particular de cada um. Mas é muito legal se a gente conseguir ir se livrando um pouco das coisas descartáveis, sabe? Copinho descartável para água, copinho descartável para café, copinho descartável para não sei o que, suco, bababá, canudinho nos restaurantes plásticos. O plástico nunca, nunca vai degenerar no ambiente. Então, se nós pudermos produzir menos um lixo, isso já é uma grande ajuda. E aí vai ser aquela coisa assim, igual a pessoa me disse, Soninha, mas aí não é um beija-flor tentando apagar um incêndio na floresta? É, eu concordo que é, mas nós precisamos começar a fazer a nossa parte. Se a gente puder ir substituindo aos pouquinhos todas aquelas coisas de plásticos da nossa casa e começar substituindo para coisas de vidro, para coisas de louça, para coisas que não vai fazer essa contaminação do meio ambiente que vai demorar também, e também fazer a reciclagem do lixo, fazer a reciclagem do óleo, nós precisamos cuidar do ambiente onde nós vivemos. O bem-estar, a saúde é um bem-estar físico, mental, e ele é ambiental também. Nós precisamos cuidar do ambiente onde nós moramos, é a nossa casa. E a nossa casa não é, de hipótese alguma, só o ambiente onde nós moramos. A nossa casa é toda a terra, é a cidade, é todo lugar, é tudo o lugar em que nós moramos. Nós precisamos ter essa consciência. Para o quê? Para que a gente possa ter um meio ambiente bom. Você vai andar, você vai sair, você comprou alguma coisa, não jogue na rua. Se você andar mais um tempo, você vai encontrar um cesto de lixo. Ah, na minha cidade, Sônia, é super pequeno e não tem isto. Olha, carregue na sua bolsa uma sacolinha para você descartar o seu lixo. Traga o seu lixo para você descartar em casa. Então, o meio ambiente faz parte da nossa saúde, faz parte da nossa saúde mental também. Teve um tempo, muito tempo atrás, tinha tanta poluição, tanta propaganda, e essas propagandas, esses marketings, eles eram gigantescos. E aí o que eles descobriram? Que isto causava um estresse mental nas pessoas e foi diminuindo isso. Hoje tem que usar um recurso menor para o quê? Para que a pessoa não fique doente. Então, isso é um aspecto que nós temos que pensar. A outra coisa que está relacionada com o ambiente é a inquietação de ficar mudando coisas de lugar. Né? Aí alguém levando a mão, mas não é só você, não. A Ivone também, ficar mudando coisas de lugar. Eu conheço um monte de pessoas que fazem isso. Todos os dias muda a sala, muda o quarto, muda a cozinha, muda a sala de novo, muda o quarto outra vez, muda a cozinha mais uma vez, e põe naquela parede, põe nessa parede, põe naquela outra parede. Além de fazer a casa, você está o tempo todo em reforma na sua casa, o tempo todo com bagunça na sua casa, o tempo todo com uma poluição na sua casa, isso denota o quê?
uma inquietação na mente. Alguma coisa dentro de nós não está bem. Quando alguma coisa dentro de nós não está bem, nós começamos a interferir por lado de fora. A gente começa a gente faz o quê? Um desvio mental e transferimos isso para um outro objeto. Qual é o objeto? Geralmente é a TV da sala, o sofá da sala, a cama. Eu sempre brinco com a minha mãe. Todo sábado eu vou para a casa da minha mãe. Todo sábado a cama dela está numa posição. Aí, e aí vai fazendo o quê? O quarto é um quadrado, né? Então vai virando de roda, assim, dentro do quadrado. Mô, mas você ainda não chegou a um acordo? Qual é a melhor posição para sua cama? O que é que está machucando aí dentro? O que é que está te inquietando aí dentro? E aí, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade de entender isso. Aí tem um outro aspecto da inquietação dentro de nós, que não é ficar mudando os móveis de lugar, mas é procrastinar a limpeza da nossa casa. Então, ai, amanhã eu limpo, de tarde eu limpo, depois de amanhã eu limpo, amanhã eu limpo, depois de amanhã eu limpo. Como o amanhã é o futuro, ela nunca se propõe a fazer uma limpeza ou pagar para alguém limpar. As pessoas têm uma dificuldade imensa de fazer isso. Ah, mas eu vou pagar para a pessoa limpar, mas aí eu mesmo consigo fazer isso. Para que eu vou pagar para a pessoa limpar? Oh, meu Deus, você não está limpando. A sua casa está ficando suja e você está correndo o risco de ficar doente. Então, pague para limpar, ou então se organize. Ah, o dinheiro está curto, não dá para pagar? Se organize com quem divide a casa com você. E aí, aqui vamos lá. As pessoas, às vezes, acham assim, ela é casada, e aí quem que tem que limpar a casa é a esposa. Quem que disse isso? Onde é que está escrito isso, que é a mulher que tem que limpar a casa? Não está escrito em lugar nenhum. Por que é a mulher que tem que limpar a casa? Isso são tradições, porque lá em 1800, 1700, 1600, 350, antes de Cristo, os homens proviam a casa e as mulheres cuidavam da casa e das proles, na verdade, das tendas e das proles. Mas o homem provia, ele era provedor da casa. Se ele era o provedor da casa, então ele trazia esse, esse alimento para a casa. Mas agora não é assim, não é desse jeito. O homem e a mulher dividem as despesas da casa. Se ela trabalha, se ela sai para trabalhar e ele sai para trabalhar, a casa é dos dois. Quem disse que a casa é só dela? Então, não é só ela que tem que limpar a casa, eles têm que dividir serviço. E esse serviço pode ser dividido e pode ter um rodízio. Por exemplo, vou citar a minha casa. O Toninho ama cozinhar. Eu não sou favorável a fazer comida. Eu sei fazer comida. E eu sei fazer uma boa comida, mas não é exatamente a minha praia. Não é o lugar que eu mais gosto, sabe? Eu sou, inclusive, partidário da cozinha ser, a cozinha, o lugar de cozinhar, ser minúsculo, sabe? Caber só a pessoa, o fogão e a pia e a geladeira, e só a pessoa ali dentro e mais ninguém, e ela fazer comida. Agora, tem gente que gosta da cozinha assim espaçosa, põe uma mesa de 3 metros, né, Lia? Põe uma mesa de 3 metros na cozinha, e cozinha, e um monte de gente, e não sai da cozinha. Cada um tem uma coisa. Por quê? Porque a cozinha realmente não é o meu lugar predileto da casa. Meu lugar predileto da casa é a copa, o lugar que você vai comer. E de preferência que alguém que faça, né? Então, aqui em casa, o Toninho cozinha. Ele gosta de cozinhar, ele ama cozinhar, ele ama inventar coisa. Então, ele faz isso. Eu fico muito feliz dele fazer isso. Ele gosta de fazer isso, faz isso. E os outros serviços nós dividimos. Eu faço umas partes, ele faz outras partes e assim sucessivamente. Agora, vez em quando, eu faço um prêmio para ele.
eu vejo que ele está quietinho, que ele está dormindo, ou que ele está estudando, ou que ele está trabalhando, eu vou para a cozinha inventar alguma coisa. A última vez que eu inventei alguma coisa, eu até filmei e mandei para a Zaira. Aquilo lá foi a última vez que eu fui no fogão, viu, Zaira? Nunca mais eu fui no fogão. Eu até filmei e mandei para a Zaira. Então, nunca mais eu fui para o fogão. Então, é assim que a gente faz. Tem que dividir serviço, tem que dividir. Mas tem uma outra coisa, que quando a gente está ruim aqui dentro da gente, a gente coloca fora e a gente coloca para outra pessoa. E quem é que vai ser o cachorro bom de chutar? Quem mora perto da gente, quem está próximo de nós. Então, você não vai chutar o cachorro do vizinho, você vai chutar o seu cachorro, né? É uma linguagem figurada, mas é o quê? Onde é que a gente vai descontar a nossa inquietação? Onde que a gente vai descontar a nossa raiva? Onde que a gente vai descontar as nossas frustrações? Onde que vamos descontar aquilo que nós não estamos gostando? Em quem está próximo de nós. Então, a mulher vai atacar o marido vai atacar a mulher, o casal vai atacar os filhos vão atacar os pais, os netos, quando a gente já tem uma certa idade que já chega os netos. Por quê? Porque é aquilo que está próximo. É aquilo que está próximo de nós. Você não vai brigar com o teu vizinho. Você está de mau humor, você não vai tocar a campainha do seu vizinho e vai falar assim, eu vim aqui te falar umas verdades. Você não sabe como que ele vai reagir. Você tem medo que ele te agrida, você tem medo que ele te bate, você tem medo que ele te mate. Então você não vai agredir o seu vizinho, ou você não vai agredir a pessoa que está na rua que você nunca viu. Quem que nós vamos agredir? Nós vamos agredir quem está próximo de nós. Quanto mais inquieto dentro da nossa mente, mais a gente extrapola o que a gente tem de pior, de mais negativo. Então, eu estou inquieto comigo, eu estou nervosa comigo, eu estou insuportável comigo, eu tenho que descontar isso em alguém. Quem que eu vou descontar? No próximo mais próximo. Quem é o próximo mais próximo? Na Soninha, o próximo mais próximo é o Toninho. No Toninho, o próximo mais próximo é a Soninha. E na nossa casa, a mesma coisa. Na casa de cada um de vocês, a mesma coisa. Então, por que que uma casa precisa ter um lugar de pensar? Por causa disso. Porque se você está insuportável dentro de você, é necessário que você diga para a outra pessoa, é necessário que você sinalize para a outra pessoa. O que que você vai sinalizar para a outra pessoa? Você vai sinalizar que você não está bem. Tem alguma coisa errada dentro de você, tem alguma coisa te incomodando, tem um sapinho aqui, ó. A gente, a gente não conseguiu engolir o sapinho e não conseguiu pôr o sapinho para fora. Então a gente não conseguiu engolir o sapinho, ele está aqui na garganta e ele está fazendo mal aqui. Aí, quando o nosso companheiro chega, a gente desconta nele. Porque você, eu não aguento mais, você faz tudo errado, você é isso, você é aquilo, blá, 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 porque eu quero ir embora, E a gente faz tudo isso. Aí, quando passa a raiva, que a gente já botou o sapinho para fora, o nosso companheiro pergunta assim, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, ele pergunta assim, já está tudo bem com você? O sapinho já foi embora? O dragãozinho já foi morar nas cavernas? Aí a gente fala, já, tal, então. E aí, vamos conversar? Mas aí o que que o outro companheiro faz? Ele não sabe que a pessoa está com o sapo aqui, ele vai o quê? Vai fazer o quê? Ele vai reagir diante daquela ação negativa. Então, qual é o jeito mais correto? Eu não estou bem, tem alguma coisa errada, eu estou com um sapinho aqui, eu tenho que sinalizar a pessoa, olha, aqui na minha casa é assim. Olha, nem eu estou me aguentando hoje. Eu não estou divine hoje, eu estou dragão hoje.
Você entendeu? Então, eu preciso do meu cantinho de pensar. Ok, linda? Fica lá no seu cantinho de pensar. Quando você estiver bem, a gente conversa. Quando o sapinho descer, a gente conversa. Ele faz a mesma coisa. Ele chega e diz assim: ó, tô ursão. Tô ursão. Tal ursão significa que se abrir a boca vai sair fogo, dragão. Blá, 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 blá. Gente, a gente precisa ter esses cuidados. Então, quando a gente tem essas coisas, a gente precisa falar para o outro. Porque quando a gente casou, o que, que a gente disse lá? O que, que é uma sociedade? Sabe por que, que a gente fala esposa e esposo? Esposa e esposo de espólio. Porque casamento é uma sociedade. Então, naquele momento que você fez uma sociedade, você garantiu que ia dar o seu melhor. Você ia oferecer o seu melhor. Será que você falou para o padre ou para o pastor ou lá para o juiz, a hora que eu não estiver bem, eu vou te martelar, eu vou falar, eu vou te xingar, eu vou brigar, eu vou falar tudo que eu quero e você tem que falar amém, porque você casou comigo? É isso que a gente fala lá? O padre, quem casou com o padre, quem casou com o pastor, quem foi só no civil, é isso que a gente fala? Claro que não. Você acha que quando a Lia entrou no casamento dela, tocando a música Balada para Adeline, quem que se lembra dessa música? Mas é isso mesmo, Balada para Adeline, ela ia dizer assim, ó, quando eu não estiver com Balada para Adeline na minha cabeça, eu vou te falar todas as besteiras que passar. Foi isso que ela disse lá na frente do padre? Claro que não. Aí, o que, que a gente diz para a pessoa quando a gente vai? Eu aceito essa mulher, eu aceito esse homem na tristeza. Então, quando ele está triste, eu aceito ele. Vai lá, fica quietinho no teu canto, vai lá e comer o sapinho, vai lá mastigar esse sapinho, vai lá engolir esse sapinho. Eu aceito ele quando ele estiver na alegria. Ai, vamos assistir o jogo da Ponte Preta hoje? Ali é Ponte Preta. Vamos assistir o jogo da Ponte Preta hoje? Então, na alegria, na doença, na saúde, com dinheiro, sem dinheiro. A gente diz o quê? O melhor e o pior, porque a gente tem o pior. Muito, 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 muito. A gente tem muitas coisas ruins, porque nós não somos perfeitos. Lembra da frase que eu falo para vocês? Não há nada mais perfeito do que a imperfeição da vida. Então não existe, gente, perfeição na vida. O nosso pior a gente tem que corrigir, nós temos que corrigir, respeitando o outro. Outra coisa com relação ao casamento, esse aqui é o símbolo do casamento, da união feliz para casamento, e esse daqui é o símbolo de um relacionamento feliz. Então, quando a gente vai perguntar qual é o símbolo de um relacionamento feliz, seja com amigos, olha, veja aqui, a Ana Laís é uma grande amiga, a Bia é uma grande amiga, o Arthur, são pessoas jovens que ainda não estão casados, são solteiros. Eu citei esses três, todos vocês são meus grandes amigos, mas eu citei essas três pessoas porque são solteiras. Então, elas ainda não têm um relacionamento de casamento, mas eles têm relacionamento com pai, com mãe, com irmão, com amigos, com primos, com tios, com namorado, com namorada. Então, a gente tem esses relacionamentos igual a gente que tem um relacionamento com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Todos vocês sabem que a Ivone é minha filhota. Não é porque ela já está com cabelo branco que eu não puxo a orelha dela, porque eu puxo, né? Puxo bastante a orelha dela. Então, a gente precisa saber. Então, isso daqui, ó, é o símbolo de todo e qualquer relacionamento. Então, uma coisa que vocês vão guardar hoje, que eu acho que é a primeira vez que eu faço para vocês, o símbolo de um relacionamento perfeito. Aqui a gente vai falar do casamento e depois eu vou falar da união aqui, da união da amizade, da fidelidade da amizade. Um relacionamento perfeito, seja ele de casamento, seja ele de amizade, ele é baseado numa comunicação perfeita. Comunicação perfeita. Ele tem que ter uma comunicação perfeita. Confiança.
confiança, ele tem que ter respeito, respeito, e ele vem para a cumplicidade, para que ele possa manter a união, o dedo do que vai a aliança. Você entendeu? Se eu não tenho uma comunicação perfeita, eu não tenho uma comunicação perfeita, eu não tenho confiança, eu não tenho respeito e eu não tenho cumplicidade, eu derrubo a união. Entendeu? Eu derrubo a união. Por isso que esse é o símbolo de um relacionamento perfeito, de uma comunhão perfeita, de uma amizade perfeita, de uma fidelidade. Para a amizade, esse dedo aqui representa a fidelidade da amizade, do companheirismo. Comunicação, confiança, respeito, cumplicidade, para manter aqui a união. Olha como que é difícil de você mexer no anelar. E às vezes a gente não sabe disso. Só que para a gente manter essa união perfeita, o que a gente precisa? De comunicação perfeita, que se eu não tiver, ela vai desmoronar. Se eu não tenho confiança, se eu não tenho respeito, eu não tenho cumplicidade, eu desmorono a minha união perfeita. Então, nós precisamos, sim, ter esse entendimento de que, para ter um relacionamento perfeito, a gente precisa disso. Para a gente fazer isso, tem que estar bem aqui dentro. Dentro da nossa cabeça, o nosso pensamento, ele precisa estar ordenado e não desordenado. Ele precisa ter foco, ele precisa ter objetividade, ele precisa ter compreensão, ele precisa ter disciplina, ele precisa de uma orientação, ele não pode ser, ele não pode ficar assim, o que eu tenho que fazer hoje? O que é que eu falei ontem mesmo? O que eu vou fazer agora? Nós precisamos de uma disciplina, de uma coordenação na nossa vida. Se nós temos uma agenda de trabalho, aqui, a maioria dos que estão aqui, trabalham e trabalham muito. Se você tem uma agenda de trabalho, se você entra determinado horário no trabalho, sai determinado horário, trabalha de segunda a segunda, com escala de folga no meio da semana, se você tem a sua agenda de trabalho, e você precisa disso, você precisa ir no trabalho, você precisa provar que trabalha, você precisa produzir no trabalho. Imagina o Agenor padeiro e na padaria que ele trabalha, não sei onde que ele trabalha, vamos fazer de conta que é uma padaria, de repente é uma indústria, e ele resolveu ficar o dia inteiro de braço cruzado, no final do dia, cadê a produção do dia? Não fiz nada, porque eu não estava com vontade hoje. Hoje eu tirei o dia para procrastinar. Nós temos muita preocupação com a procrastinação, e a procrastinação, ela não é uma causa, ela é um efeito. Essa raiz da procrastinação geralmente está na nossa desorganização da mente, na nossa inquietação, nas nossas frustrações, nas nossas mágoas, ciúmes, nas nossas brigas constantes. Um relacionamento, ele não morre porque, acabou o amor, acabou o sentimento, não tenho mais sentimento. Eu conheço muitos casais e eu tenho mentorados de enormes sentimentos um para os outros. Tanto ele gosta demais, é apaixonado pela esposa, como a esposa é apaixonada por ele, pelo esposo. Mas eles não conseguem chegar num acordo. Eles não conseguem chegar numa coisa. Ele fala assim, é incompatibilidade de personalidade. Às vezes, você não está conseguindo se comunicar sobre esse sapo que está aqui. Às vezes, a pessoa está fazendo uma coisa para você que você não gosta, que você não quer, que você não deseja, e você não tem confiança o suficiente para conversar com seu companheiro, com a sua companheira, conversar com seu filho. Recentemente, a Ivone falou assim, como é que eu falo com um filho que é filho, mas eu não sei o que falar,
porque tudo e qualquer coisa que eu falo desagrega uma briga enorme, ou então desaparece, eu não existo, o meu filho esquece que eu existo, ele não consegue se lembrar de tudo que eu passei para tê-lo. Aí você vai lidar com essa ingratidão. E lidar com ingratidão, gente, semana que vem a gente vai falar de ingratidão. Lidar com ingratidão é uma coisa muito, muito triste para a nossa vida. Porque a gente coloca expectativa na vida do outro, na ação do outro. E tudo que a gente coloca fora de nós costuma não dar certo. Costuma não dar certo, porque a única coisa que a gente controla é o que está dentro de nós. E não é invenção de Soninha, não. Isso foi dito por Epíteto lá no ano 55. Ele nasceu lá no ano 55 depois de Cristo. Olha lá, a arte de viver de Epíteto. Ele disse isso. Tudo está aqui na minha mãozinha, aqui, ó, bonitinho, aqui, ó, tá vendo? A arte de viver de Epíteto. Tudo que nós podemos controlar é aquilo que está dentro de nós. Tudo que está fora de nós é impossível de controlar. Não dá para controlar, porque depende do outro, depende do tempo, depende da situação. Então, se está fora de nós, nós não vamos conseguir controlar. Nós controlamos o que está dentro de nós. Então, eu tenho um sentimento. Como é que eu controlo esse sentimento? Qual é o sentimento que eu tenho? É um sentimento bom ou é um sentimento ruim? Frustrações, eles vão acontecendo daquela coisa assim, alguém fez alguma coisa para você que você não gostou. Em vez de você falar enquanto o sapinho está pequenininho, você vai deixando ele crescer, 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 crescer até virar um dragão. E um dragão é muito mais difícil de controlar do que um sapinho. Ou então a situação está muito, muito, muito ruim e a gente fica cozinhando o sapinho lá nas panelas fervidas. Lembra dos sapos fervidos que eu já falei muitas vezes para vocês? O que é o sapos fervido? O Agenor, que não sabe, que acho que é a segunda vez que ele está entrando, Beatriz também é nova, Rafael também é novo, Francineide. Eu sempre esqueço que o nome dela é Francineide, estou acostumada a chamá-la de Neide. É a primeira vez que ela entra, a gente chama de sapos fervido, é o que a gente diz? Que se você colocar uma água quente, uma água fria, melhor dizendo, num fogo baixinho, bem pequenininho, bem pouquinho, botar o bichinho lá dentro, ele se mexe, ele gosta de água fria. A água vai aquecendo, ele vai se mexendo de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá, de cá para lá. Ele morre ali dentro sem sair dali, porque ele mexe, ele se muda de lugar, e às vezes isso acontece conosco. Nossa vida está ruim em algumas coisas, está ruim em algumas situações, e o que a gente faz? A gente não vai resolver. A gente dá uma mexidinha, arruma o sofá de lugar, tenta pegar o armário sozinho. Deu um puxão de orelha hoje, tenta arrancar um armário sozinho. Conheço uma outra pessoa que está me olhando enviesada ali, que faz isso também. Mas não é só vocês que eu conheço muita gente que faz isso. Acabei de falar da minha mãe, que cada vez que eu vou lá, a cama está de um jeito. Então, depois passa, depois melhora, depois eu faço, depois eu passo, depois eu falo. Quem sabe a pessoa para de fazer assim? Se a pessoa está fazendo uma coisa e você não disse que não gostou daquela coisa, ela não vai adivinhar, ela é só marido, ela é seu esposo, ela é sua esposa, não tem uma bola de cristal, gente. A gente não está no mundo de faz de conta, não é um filme lá que você entra na barraca da cigana, ela tem uma bola de cristal lá e ela diz: ai, Arthur, você procrastina o estudo, mas se você estudar, você vai ser médico. Você não tem essa bola de cristal. Você não tem. Então, se você faz uma coisa e a pessoa não gostou, a melhor coisa, a pessoa, ou alguém fez e você não gostou, a melhor coisa é você dizer para a pessoa: olha, isso que você fez eu não gostei, eu não quero que você faça mais assim.
Porque se você fizer assim novamente, você vai estranhar-me. Porque eu vou ser obrigado a falar o que eu não quero. Por favor, me respeita. Confiança, comunicação clara, respeito, me respeita. Faz favor de me respeitar. Se você não me respeitar, coisa parecida. Uma vez, nós estávamos, eu nem me lembro onde é que nós estávamos, e eu fiz um comentário. Eu fiz o comentário, também não consigo me lembrar qual é o comentário. Eu me lembro que quando a gente estava voltando, o Toninho disse para mim assim, minha linda, posso falar uma coisa? Eu falei, pode, claro. Ele disse assim, tu fizeste. E aí, quando ele quer chamar a minha atenção, ele puxa o meu bairrismo lá do sul, né? Porque o Toninho é campineiro, tá? Ele é paulista. Tu fizeste uma coisa que eu não gostei. É mesmo? O que que eu fiz? Isso. Nossa, eu fiz isso, fez. Me perdoe, me desculpa. Isso não voltará a acontecer. Nunca mais isso voltará a acontecer. Ele não engoliu o sapinho. E eu reconheci que ele estava certo. Porque o problema, por que as pessoas param de falar do sapinho? Porque a hora que ela vai falar do sapinho, o outro diz assim: mentira, não foi isso, não, você está muito enganado. Você está distorcendo as minhas palavras. Aí a pessoa para de falar, né? Não é comunicação clara. Nós precisamos ter uma comunicação clara. A mesma coisa eu faço com ele. Não faça isso, que isso eu não gosto que faça. Não gosto que faça. Aí hoje eu estava vendo uma aula e aí eu comecei a dar risada sozinho, né? Aí eu falei assim, eu saí daqui do escritório rindo, se matando de rir. E aí ele perguntou para mim assim, do que você está rindo, Divine? Eu estou rindo porque agora eu entendi por que você me chama assim de minha lentinha. Porque ele me chama, gente, de minha lentinha. Mas eu nunca tinha associado por que ele falava que era lentinha. E na aula que eu estava vendo, o professor estava explicando que algumas pessoas, ela, é rápida no gatilho. Você fala A, ela já está com a polenta pronta. Você está pensando no que. O que é mesmo que dá polenta? Acho que polenta dá milho. Como é que faz milho mesmo? Acho que eu tenho que plantar milho, né? Você está pensando isso, ele já está com a polenta pronta. Outras pessoas precisam fazer todo esse raciocínio. Acabei de falar. Então, de vez em quando, ele fala para mim assim, minha lentinha, mas ele se rachou de dar risada. Ele falou, só agora é que você desconfiou isso, que você faz uma linha metódica de raciocínio. Falei, só agora que eu percebi, diante da aula que eu estava vendo. Então, o casal tem que ter cumplicidade, amigos têm que ter cumplicidade. O que é cumplicidade? Ter o direito, a liberdade de fazer brincadeiras. Né? Igual o Rafael, uma pessoa que eu conheço pessoalmente, a gente brinca, dá risada, tira o sarro do Rafael. O Arthur idem. É a primeira vez, gente, que o Arthur entrou em contato comigo, eu achei super engraçado. Assim, nossa, esse menino é um baiano cansado. Será que ele acabou de vir da Bahia? Porque ele falou assim, ô Sônia, foi bem assim mesmo, minha mãe, né, falou para eu falar com você. Eu falei, gente, eu ouvindo o áudio assim, nossa, esse meninão baiano. Quando abriu, ele não tem nada de baiano, ele é campineiro, coisa parecida, mas ele falou tão engraçado. Ele falou assim, Sônia, eu sou assim mesmo. Até hoje eu brinco isso com ele. Né? Então, a cumplicidade, a liberdade de brincar, a Lia, a gente se conhece há mais de 40 anos, liberdade de brincar, liberdade de dar risada, liberdade de você. Porque como que você pode ser casal e não brinca mais? Não tira sarro um do outro, não faz uma piadinha um com o outro. Acabou a cumplicidade. Um casal que só se agride, acabou a cumplicidade. Ou que só conversa coisa séria, preciso falar com você seriamente. Acabou a cumplicidade.
precisa ter uma cumplicidade. E essas coisas desorganizam a nossa mente. A gente vai super ocupando o nosso pensamento de coisas inúteis e desnecessárias. Vamos ficando o quê? O que vai acontecendo conosco? Super abarrotados de coisas inúteis, desnecessárias, e ficamos doentes. A gente chama essas doenças de quê? Somática, a gente chama essas doenças de somática. A pessoa vai lá no hospital, Rafael sabe bem disso, vai lá no hospital e fala, eu estou sentindo isso, estou sentindo um infarto, doutor, estou sentindo um infarto, eu não aguento, que faz um monte de exame e não tem nada. Onde é que está? No pensamento, na mente. Entenderam? A importância da gente ter uma organização mental e uma organização ambiental, espacial, para a gente ter uma boa saúde, para a gente ter um equilíbrio de saúde. É nisso, gente. É para isso que a gente precisa ter isto. Certo? Aberto o microfone para quem tiver pergunta. Eu acho o máximo quando a gente acaba. Eu termino e eu falo que o microfone está aberto, fica aquele silêncio assim. Ou eu deixei todo mundo estarrecido, ou todo mundo entendeu tudo, coisa parecida. Vai, gente, está aberta a perguntas, ou dúvidas, ou comentários. Pode falar, Rafael. Sonia, eu achei bem pertinente as coisas que você colocou, e acho que são coisas que a gente precisa começar a observar na nossa vida e começar a modificar. Eu estava até pensando assim, né? Acho que conforme a gente vai melhorando, vai entendendo os nossos processos mentais, vai ficando mais fácil identificar onde é que estão esses problemas, né? Eu tô aqui na minha casa. Cortou, Rafael. Deixa eu ficar aí, ó. Cortou mesmo. Cortou. Depois ele termina. Mas a Bia diz que não tem dúvidas. Alguém tem dúvida? A Ana Laís já saiu. Alguém tem dúvida? O Rafael, cortou metade do que você falou. Eu estou aqui na minha casa, foi onde você parou. Né? Acho que ele ficou lá sem internet. O Rafael, olha, que bom que o Rafael disse que foi bem pertinente, tá? O Rafael é médico. Então, foi bom que ele disse que o que eu falei é bem pertinente para vocês saberem a seriedade dos nossos pensamentos diante das coisas que a gente precisa viver, das coisas que a gente precisa pensar. Mas alguém tem alguma dúvida? Zaira, tirei o maior serrinho de você, tem alguma coisa para colocar? Lia, quer fazer alguma pergunta? Se abriu o microfone. Eu queria fazer um comentário, Sônia, sobre o seguinte: tudo isso é realmente que o Rafael disse, é pertinente, é algo assim que ocorre não só com a gente, mas com muitas pessoas que eu conheço, você também. Mas isso, Sônia, você diria que tem remédio e que tem saída? Se for corrigir agora, tem coisa que faz 43 anos que está errada. Quando você vai falar, vai dar um rebuliço, vai dar um estresse danado. Tem remédio isso? Ai. Ô, Lia, eu tô rindo porque você até deu a data aí, né? Eu sei, minha linda, que relacionamento conjugal é isso. Começou errado na forma de deixar, de permitir, e quando se tenta corrigir é muito complicado. Tem remédio, sim. Tem correção, sim. Precisa do quê? De terapia, precisa de equilíbrio, precisa de sempre o esposo ou a esposa ir falando. Isso está errado.
Isso está errado. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa mais. Eu não quero que você me maltrate. Eu não quero que você me desrespeite. Então, quando a gente vai falando, muito devagar, quando a gente deixa ficar muito velho, viu, Lia? Assim, 43 anos, demora um pouquinho mais, mas não vai durar mais 43 anos para consertar, pode ficar tranquilo. Vai consertar mais rápido. Ai, tá bom, Sônia, obrigada. E só falando aí uma outra coisa, remédio não, tá? Comportamento, você não vai tomar remédio para mudar o seu comportamento, mas você vai fazer medidas para mudar o comportamento, porque nós podemos sim controlar o nosso foco e podemos sim controlar o nosso comportamento. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa? Neidinha, quer colocar alguma coisa? Minha querida Vera, fiquei feliz de ver a Vera entrando hoje, né? Ninguém tem nenhuma pergunta? Posso me despedir de vocês, então? Não. Não, então vamos nos despedir. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre ingratidão, como lidar com ingratidão de pessoas muito próximas de nós, esposos, filhos, amigos, né? Como que a gente lida com essa ingratidão na nossa vida, certo? Bom fim de semana para vocês, muita paz, muita luz, né? E até a semana que vem. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então se inscreva lá, Sônia Divine, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida e venha para um conteúdo leve, gostoso, um bate-papo semanal sobre todos os nossos comportamentos, afetos, cognições, defeitos, sentimentos, não defeitos, virtudes. Venha se divertir conosco com esse bate-papo. Se inscreva no canal Sônia Divine, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com os seus familiares. Venha fazer parte dessa grande família amada e divine. E assim você pode ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha!